Então vamos lá, pessoal. Quimiorreceptores. Quem são? Como eles agem? Onde eles estão? Os quimiorreceptores, pessoal, também são receptores para alteração da pressão arterial, né? Lembrando que essa aula de hoje é sobre mecanismos de controle da pressão arterial. Então, né? Brincadeira. Mas os quimiorreceptores, pessoal, eles têm uma atuação para controle da pressão arterial um pouco diferente. O nome já é um pouco indicativo, ó. Quimiorreceptor. Então, é um receptor químico. Receptor químico de quê? Né? Se a gente falou que o barorreceptor é um receptor de pA, alteração, vou colocar aqui, alteração da pA, o quimiorreceptor, pessoal, ele é um receptor para alteração na concentração, né, de oxigênio, CO2 e íon hidrogênio. Como assim? Ele atua sobre baixas concentrações de oxigênio e altas concentrações de CO2 e H+. Show de bola? Então, pessoal, é fácil de nós compreendermos. Se o quimiorreceptor age quando tem baixa concentração de oxigênio no sangue e alta concentração de CO2 e H+, o que isso indica para nós, pessoal? Isso indica que a pressão arterial está baixa, certo? Porque se a pressão arterial está baixa, um menor fluxo sanguíneo estará sendo levado para os tecidos, provavelmente. Se o menor fluxo sanguíneo está sendo levado para os tecidos, menor está sendo o aporte de oxigênio aos tecidos e menor está sendo a capacidade do corpo de retirar o CO2 e o hidrogênio da metabolização e enviar para o coração de volta, né? Para que esse sangue seja reoxigenado e com isso seja eliminado esse CO2, bem como o hidrogênio, tá bom? Então, pessoal, oxigênio baixo e CO2 mais hidrogênio alto indica fluxo sanguíneo deficiente. Se o fluxo sanguíneo está deficiente, provavelmente a pressão arterial também está deficiente. Deficiente em que sentido? Ela vai estar baixa, né? Porque há uma relação direta entre pressão arterial e fluxo sanguíneo. Quanto maior a pressão, maior o fluxo. Quanto menor a pressão, menor o fluxo, né? É só você imaginar uma bomba. Uma bomba, quanto maior a força dessa bomba, maior vai ser a capacidade dela de jogar uma água numa determinada distância. Quanto menor a força dessa bomba, menor a capacidade de jogar água à distância, né? A circulação é a mesma coisa. Quanto maior a pressão, maior a força para conseguir mandar o fluxo sanguíneo. Maior o fluxo sanguíneo, portanto. E quanto menor a pressão, menor a força, menor o fluxo sanguíneo, portanto. Então, o quimiorreceptor ele percebe isso, alteração da concentração dessas moléculas. Principalmente o quê? Ele funciona quando ele é ativado, né? Funciona não. Ele é ativado quando a concentração de oxigênio cai demasiadamente, né? Então, quando a concentração de oxigênio está ok, está estável, os quimiorreceptores não são ativados. Agora, quando a concentração de oxigênio cai, é aí que ele entra na jogada. Vocês me entenderam? Então, pessoal, e qual que é a atuação dele? É muito parecido com o barorreceptor. Como assim? Ao a concentração de oxigênio cair mais do que o normal, os quimiorreceptores são ativados. Aos quimiorreceptores serem ativados, eles enviarão sinais para o tronco encefálico. Olha, tronco, eu estou com oxigênio baixo. Se eu estou com oxigênio baixo, eu vou começar a isquemiar. Então, você precisa aumentar o fluxo sanguíneo para mim, para que o fluxo sanguíneo traga mais oxigênio para mim. O tronco entende esse sinal e fala assim, pode deixar. Ele avisa para o córtex o que está acontecendo e o córtex fala, vamos corrigir isso agora. O que o córtex faz? O córtex ativa, pessoal, o centro vasomotor. Que região? A região cardioestimulatória, cardioaceleratória do centro vasomotor e principalmente a região vasoconstritora. Se, vamos voltar na formulazinha? Falei para vocês que a gente sempre ia falar dessa fórmula. Opa. Se
você gera, se o estímulo está gerando, né, uma vasoconstrição, isso vai aumentar a resistência periférica total. Ficou até feio aqui, né? Se o estímulo gera uma vasoconstrição a partir do centro vasomotor, você aumenta a resistência periférica total. Se você aumenta a resistência periférica total, você aumenta a PA. Se você aumenta a PA, você aumenta o fluxo. Esse fluxo leva mais oxigênio e você consegue corrigir o seu problema de oxigênio, né? E se você estimula a cardioaceleração, você aumenta o débito cardíaco, isso consequentemente aumenta a PA, leva mais fluxo, corrige a falta de oxigênio, tá bom? Então, pessoal, é assim que os quimiorreceptores agem. E onde que eles estão localizados? Eles estão localizados no seio carotídeo, né? E também, aqui, ó, quimiorreceptores periféricos del caiado de la aorta, né? Então, nada mais é do que os quimiorreceptores no tronco aórtico, tá bom? Então, eles estão presentes no tronco aórtico e também no seio carotídeo, tudo bem? Beleza. Isso é importante por quê? Porque esses são, pessoal, receptores que vão atuar corrigindo alterações que muitas vezes podem passar despercebido. Veja, você ter uma redução na concentração do seu oxigênio é muito grave, porque o corpo depende do oxigênio para metabolizar a glicose. Se eu não tenho oxigênio, eu não metabolizo a glicose. Se eu não metabolizo a glicose, eu não formo ATP. Se eu não formo ATP, eu fico sem energia. Entenderam? Então, os quimiorreceptores, eles existem para isso, para mostrar para o corpo. Ó, corpo, tô tendo falta de oxigênio. Porque, às vezes, pessoal, você pode estar com uma pressão arterial normal, tá? E ainda assim estar com falta de oxigênio. Entenderam? Lembram que nós falamos dos mecanismos intrínsecos para a regulação do fluxo sanguíneo? Os quimiorreceptores fazem parte disso. Então, você pode estar com a pressão arterial normal, mas talvez por alguma disfunção, né? Você está em uma região com baixa saturação de oxigênio, por exemplo, e com isso pouco oxigênio está sendo difundido do pulmão para a circulação, logo está chegando pouco oxigênio na célula, né? E aí o quimiorreceptor percebe isso, ó, eu estou tendo pouco oxigênio. Se eu estou tendo pouco oxigênio na circulação, o que eu quero? Eu quero aumentar a circulação. Porque eu aumentando a circulação, mais oxigênio vai chegar em mim. Entenderam? Então, ele aumenta a pressão arterial, mesmo se a pressão arterial estiver normal. O que eu dei para vocês foi um exemplo. Geralmente, quando a pressão arterial cai, você diminui o fluxo sanguíneo e, consequentemente, você diminui a oferta de oxigênio, né? Porém, eles também agem nessa situação que eu estou mostrando para vocês. Eles podem agir em uma situação que a pressão arterial não caiu, mas ainda assim está tendo falta de oxigênio. Automaticamente, eles perceberão essa falta de oxigênio, mandarão essa informação para o tronco, que mandará para o córtex, e o córtex vai corrigir essa falta de oxigênio. Como? A maneira que o córtex tem de tentar corrigir a falta de oxigênio é aumentando o batimento cardíaco, né? Aumentando o retorno venoso e causando taquipneia, né? Você respirar mais rápido. Então, todos esses mecanismos funcionam junto. Aqui a gente está focando na PA. Então, o mecanismo que o corpo tem é aumentar a pressão arterial. Pois, se você aumenta o débito cardíaco e aumenta o retorno venoso, você aumenta a pressão arterial. E ao você aumentar a pressão arterial, automaticamente pensa-se que gerará um aumento do fluxo sanguíneo, né? Então, pessoal, esse é o mecanismo do quimiorreceptor. É um mecanismo protetor frente a alterações na concentração de oxigênio para menos, beleza? Para mais, ele deixa de funcionar, ele deixa de atuar. Isso aqui, pessoal, é uma regrinha que vocês podem guardar sempre. Sempre que houver baixa concentração de oxigênio, provavelmente estará ocorrendo uma alta concentração de CO2 e de hidrogênio, porque vocês vão lembrar lá de metabolismo, né? Metabolização da glicose é como? O2 mais C6, H12O6, formando quem? ATP
mais CO2 mais água. Entenderam? Então, se aqui está diminuindo, significa que é porque aqui está aumentando. Entenderam? Então, essa é uma relação que geralmente, né, você pode pensar dessa forma. Em uma situação também que tiver muito oxigênio, nesse caso, provavelmente você terá pouco CO2, tá bom? E aqui a gente relembra, né, do porquê que o oxigênio é tão importante. Metabolização da famosa glicose, beleza? Vou apagar isso aqui porque não é foco da nossa aula retomar a função metabólica, não. Beleza, pessoal? Então, o quimiorreceptor, ele é um receptor de concentração de oxigênio, principalmente. Está localizado nessas duas regiões, tá? Envia o sinal também para o trato solitário do bulbo e aí essa informação é processada, beleza? Show de bola! Através de quem que eles mandam esse sinal? Através também do nervo vago e do nervo glossofaríngeo, beleza? Show de bola! E beleza, finalizamos essa parte de controle a curto prazo da pressão arterial. Vamos entrar na parte de controle a longo prazo. Vou pausar essa aula e vou começar a outra, só um instante.